Uma formação intimamente ligada à Universidade de São Paulo, onde se graduou em 1950. Depois vieram os títulos de mestre e doutor. Hoje, professor emérito da Faculdade de Medicina. Membro da Academia Brasileira de Ciências, pesquisador emérito do CNPq, com uma extensa lista de títulos e prêmios recebidos. O Arena Livre tem a honra de receber, mais uma vez, Isaías Rao, presidente da Fundação Butantan, que dirige o Instituto Butantan, responsável por 80% das vacinas e soros consumidos no Brasil. Vamos falar sobre o surto de gripe suína, manifestações, prevenção e produção de vacinas no Brasil. Conosco nesta arena, os deputados Milton Flávio, do PSDB, João Barbosa, do Democratas, Jonas Donizete, do PSB e Fausto Figueira, do PT. Muito obrigado pela presença dos senhores. Muito bem-vindo ao nosso estúdio mais uma vez, professor. Vamos falar desta gripe que tem ares de uma pandemia. O Brasil está preparado para uma gripe como essa, tida? É difícil dar essa resposta. Difícil, né? Muito bem-vindo, Eu professor. primeiro quero agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui e definir uma coisa que é muito importante e a gente não tem muita chance de definir. Os institutos de pesquisa foram todos criados por uma finalidade. Eles não eram uma outra universidade, nem um outro instituto esotérico de pesquisa. Cada um deles é basicamente vinculado a uma secretaria de fazer alguma função social. O que o Butantan logrou fazer nesse tempo, e o resto do mundo que tinha institutos iguais ao Butantan e o resto do país, já desapareceram, era focalizar em atender a sociedade. A sociedade é atendida quando você tem um produto de saúde pública para a sociedade. Ela, infelizmente, não é servida, e eu fui professor universitário 30 anos da minha carreira, quando você publica um artigo na revista, por melhor que seja a revista. O que a sociedade quer saber, qual é a resposta que você está dando para o problema. E no momento a pergunta, o que nós vamos fazer com a influenza? É muito difícil julgar nesse momento como é que vai, o que vai ocorrer com esse surto de gripe que supostamente vem do porco. Supostamente. Nem isso está demonstrado. Mas que é uma gripe que passa de um animal para a gente e de uma pessoa para outra. O que é diferente da gripe aviária, que rarissimamente passou de uma pessoa para outra. Como ela passa de uma pessoa para outra, ela tem uma grande chance de invadir áreas no mundo inteiro. Não invadiu a África, mas o resto dos continentes já está presente. Se ela vai determinar um número de mortes, certamente não vai ocorrer o que ocorreu com a gripe. A primeira gripe H1N1, por definição, era a gripe de 1918 que matou, dependendo de quem conta a história, até 50 milhões de pessoas no mundo inteiro. Foi uma real catástrofe epidêmica grave. E o mundo mudou brutalmente. A gripe passando de pessoa para pessoa, ela passa quando tem populações que estão densamente localizadas numa área e que se encontram todos os dias. Isso em 1918 era caríssimo. Hoje é olhar o viaduto do Chá e olhar Calcutá, não tem muita diferença do número de gente andando na rua. Não vamos discutir jogo de futebol, que é outra catástrofe para quem não gosta de futebol, muito séria. Escola... Catástrofe epidemiológica. Né? Epidemiológica. Escola fechando, as crianças vão se divertir na rua. Igreja fechando, desculpe eu não ser católico, mas as velhinhas vão reclamar. Mas futebol é capaz de derrubar o presidente da República. Então é um problema realmente sério que o México enfrentou, com uma eficácia tremenda. Se o Brasil vai conseguir fazer tudo isso, ainda é muito pouco, porque nós não conseguimos evitar os 2 milhões de passageiros que chegam em Guarulhos todos os meses, não conseguimos reduzir a densidade de população. São Paulo é a cidade que tem mais gente na América Latina depois da cidade do México, e a diferença é muito pequena.
Então, a chance de um contato pessoa a pessoa é muito grande. É uma gripe agressiva? No momento não é. O número de pessoas que morreram no México, na Europa praticamente zero, nos Estados Unidos praticamente zero, é muito pequeno. Nós podemos garantir que vai ficar tão suave como está agora? Não podemos garantir, porque o vírus da gripe é muito parecido sobre o aspecto genético com o vírus do AIDS, é um vírus de RNA, em vez de ser DNA, não dá para explicar agora em cima da perna, mas o DNA garante, e tem uma máquina que quando uma pessoa se reproduz, ele não só faz uma outra molécula de DNA, mas ele se dá ao luxo de checar a molécula para ver se não houve nenhum erro. Se houve um erro, ele imediatamente corrige. Quando ele não corrige, dá câncer. Ele geralmente corrige a si mesmo. O RNA não se corrige a si mesmo. A máquina não lê de volta para saber se ele fez a molécula certa. Então muda continuadamente. É o caso da gripe. E a gripe do ano, que a gente chama de sazonal, também muda continuadamente. Então, nós produzimos uma vacina definida pela Organização Mundial de Saúde para o Hemisfério Sul, para o Hemisfério Norte, todos os anos. Alguns se repetem, outros não se repetem. Isso é muito cuidadosamente examinado, com desvantagem para o Brasil, entre parênteses, para saber o que provavelmente vai ocorrer no Hemisfério Norte, o que provavelmente vai ocorrer no Hemisfério Sul. Professor, isso levando em conta o que aconteceu no ano anterior, via de regra. Exatamente. E mais, ele tem uma enorme árvore genealógica, vamos dizer, de RNA, que eles podem prever o que pode acontecer. Então, a Organização Mundial da Saúde recebe vírus de todos os lugares, usando esses vírus que ele recebe, sequencia esses RNA e chuta o melhor possível qual vai ser o vírus do ano seguinte. Como tem uma certa limitação, ele tem duas vacinas A e uma vacina B. Sempre. Então são sempre 3 vacinas. Com isso, mais ou menos, protege-se a população contra a gripe. Uma cobertura de quanto, mais ou menos, professor? 80%, 90%? 90% do ano, a produção do Professor, ano. posso fazer só uma pergunta? Claro. Porque o senhor já disse na sua fala, e eu já talvez tenha cometido uma incorreção, porque há dias participando de um programa com o próprio Jorge, eu dizia que, na minha opinião, o México não havia cumprido com o seu dever, porque, na minha visão, ele teria protelado durante algum tempo os esclarecimentos e as precauções que deveria tomar. E o senhor agora diz que o México cumpriu a lição de casa. O senhor acha que cumpriu? Porque eu tenho a impressão que se ele tivesse já de princípio, então logo a suspeita se estabeleceu, se tivesse comunicado a Organização Mundial de Saúde e as medidas de controle, de vigilância pudessem ou tivessem sido adotadas, talvez não tivéssemos tido a expansão. Eu queria saber a sua opinião. O que eu sei, o que eu vi li no jornal e vi na televisão. Obviamente é uma decisão extremamente grave e complicada. Primeiro, derruba o turismo imediatamente. Para o México é importante. E para o México é muito importante. Segundo, não é agradável, como eu disse, fechar proibir jogo de futebol, obviamente não é uma medida que a população vai gostar. Então, é difícil tomar essas medidas. Por outro lado, talvez a única crítica que vale para o México, vale para o Brasil, esse tipo de medida tem um valor limitado.